Flipping News explicou em Bruxelas a polémica com a dívida pública. O chefe de Estado disse que o governo pode vir a pedir reestruturação dos empréstimos. Nós estamos a trabalhar no sentido de esclarecer. E o mérito de um ser humano, e naturalmente neste caso de um país, é o fato de saber ultrapassar problemas, sobreviver e existir. Estamos a encarar com frontalidade o problema, estamos a dar a cara que o problema existiu em Moçambique, estamos a abrir portas para que as coisas sejam compreendidas, entendidas, e estamos a encontrar uma colaboração da parte da FMI para ver se encontramos soluções rapidamente e voltamos, portanto, à vida normal, porque é uma oportunidade que nós precisamos para podermos provar e, como disse, com toda a transparência, as portas vão estar abertas para compreender e para recomendar soluções. O processo já tinha começado já em Moçambique e agora, mais que nunca, neste momento, temos que dar sinal de que nós próprios estamos interessados para aqueles que estão para ajudar Moçambique possam ter o espaço para poderem ajudar. Como será feito esse esclarecimento? Dizer que há isto e queremos resolver assim, por exemplo, e com a participação também dos nossos parceiros que têm ajudado esses processos, neste caso as instituições bancárias. Esta situação não vai prejudicar a imagem de Moçambique junto de seus parceiros? Há interesse com todos os parceiros que estamos a comunicar, não só a própria banca, mas os outros parceiros, porque a banca, o quê? A banca é de entidades, é de instituições. Então há interesse de ajudar, porque também não há interesse de incriminar no sentido de que está assim, então o país desaparece. Não há esse interesse. O interesse é mais construtivo, o importante é dar cara, criar condições para que o problema se resolva. O que vai acontecer com as novas dívidas? A dívida está reestruturada, esperamos que as outras que possam acontecer também sejam reestruturadas. Neste caso concreto foi a Soberana, para ver se assume, se resolve. Aquilo que depender do setor privado terá que ser endossado ao setor privado para ter a responsabilidade própria. Como restaurar a confiança dos parceiros econômicos? Ouviu-se que isso aconteceu. O importante é a atitude que o país toma. E é esta que estou. E quando estou a encontrar com esses países que apoiam Moçambique e participam da nossa economia, estamos da forma direta e frontal a abordar e explicamos. Encorajam-nos a continuar com essas medidas e é o que está acontecendo. E quanto às diferenças com a Renamo, o Flipping News disse que em Moçambique não há tensão político-militar, mas apenas distúrbios. O Presidente da República disse que as instituições políticas estão a funcionar normalmente. Se calhar, por enquanto, seria bom falarmos de distúrbios militares ou tensão militar. Politicamente, o que é? Política é os tribunais funcionar. Política é o Parlamento funcionar. Política é o Executivo governar. E essas coisas estão a funcionar, aliás, por isso que estamos aqui. Os parlamentares de Moçambique têm vindo aqui já. Ainda ontem estávamos a falar dos parlamentares da Alemanha que vão a Moçambique depois da manhã para fazer o intercâmbio, em outubro vão outros. Então as coisas estão a funcionar, temos 3 bancadas em Moçambique, a bancada maioritária aqui da FRELIMO, a bancada da RENAMO e a bancada do Movimento Democrático também que está lá de Moçambique. Então significa que o Parlamento existe e funciona. O governo aceita ou não a mediação proposta pela Renamo? Eu já me reuni com o líder da Renamo 2 vezes, o que significa que pode haver a terceira vez ou a quarta. O critério é discutível, porque, por exemplo, católicos, há protestantes, há muçulmanos, não sei se há algum esforço de direcionar essas conversas para um grupo. Mas não é importante, pode, porque no passado já mediou e deu certo. O que nós queremos primeiro é que haja um grupo que deve preparar o encontro. Esse grupo prepara. Agora, se há algo que se deve discutir, como as coisas têm que acontecer, por que não aceitar esse grupo que deve preparar os encontros? Isso é que é. A Renamo não reconhece o vosso governo. Como encara essa situação? Dizer que a Renamo não reconhece para os que conhecem a história de Moçambique, para os que acompanham a vida de Moçambique, não é nenhuma novidade. A Renamo nunca reconheceu nenhum ano. Portanto, os anos todos da democracia, desde a altura que dissemos que Moçambique é um país democrático, que ciclicamente não falha. 5 anos é relógio, picou.
eleições. 5 anos picou. E eleições abertas, onde o mundo vem assistir. Justifica ou não este posicionamento da Renamo? Mas para as últimas eleições, essas são as menos suspeitas possíveis. As menos suspeitas. Porque foram feitas depois de um arranjo eleitoral. A lei foi formatada para acomodar interesses da Renamo. Portanto, onde houve paridade, onde em todas as mesas de votação estavam pessoas de todos os partidos. Nesse caso, o partido meu, que ganhou, sendo um, havendo outros partidos juntos. Significa que tinham mais, se foram 10 partidos, por exemplo, 2 vezes 10 são 20 pessoas contra 2 pessoas que estão aí. Mas, e viram. E depois houve declarações de todas essas organizações que me referi, a dizer que tinham sido livres, tinham sido transparentes, tinham sido ordeiras e proclamavam que o vencedor, neste caso, é justo. E na Bélgica, onde efetuou uma visita, o chefe de Estado foi recebido pelo primeiro-ministro daquele país e efetuou vários encontros com vista ao reforço da cooperação. A maratona de encontros que vão marcar os 2 dias de visita de Filipe Nyusi à Bélgica iniciou com o encontro com o primeiro-ministro belga, que recebeu o chefe de Estado moçambicano no Egmont Palace, seguido de uma reunião com as respectivas delegações. Depois, seguiu-se a reunião com o ministro-presidente da região de Flandres, onde houve espaço para assinatura de declaração de intenções e reafirmação da cooperação. Estivemos aqui hoje para reforçarmos a nossa cooperação, mas trouxemos a mensagem de que Moçambique está pronta para cooperar com este país, com este governo, com a Flandres em especial, porque sabemos a tecnologia ou aquilo que possui pode muito bem contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Consideramos que o encontro foi produtivo, passamos a revista os aspectos de paz, onde fomos encorajados a continuar com a nossa abertura, com as práticas de democracia e colocaram-se a disponibilidade para tudo fazer para que Moçambique esteja estável. Ainda na manhã desta quinta-feira, Filipe Nyusi reuniu-se com o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz. No período de tarde, almoçou com empresários belgas de Luxemburgo, a quem convidou para investir em Moçambique. Termino convidando uma vez mais os homens de negócio belgas, luxemburgueses e do ACP a investir em Moçambique. A seguir ao almoço, foi recebido pelo rei Filipe da Bélgica. A sede do encontro dirigiu-se à sede da União Europeia, onde se reuniu primeiro com Federica Mogherini, comissária para negócios estrangeiros e vice-presidente da Comissão da União Europeia, e depois com o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker. Nestes encontros não houve declarações à imprensa. E o dia viria terminar com uma reunião com o vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos, que reiterou confiança em continuar a investir em Moçambique. Discutimos com o presidente de Moçambique o nosso projeto de pipeline que vamos investir e os projetos de investimentos em infraestruturas que estão a decorrer neste momento. Já investimos mais de 600 milhões de euros desde que estamos em Moçambique. Não entremos em pânico, compatriotas, diz o primeiro-ministro na sua página oficial do Facebook, para explicar a visita de trabalho a Washington para tratar da dívida pública no país. Para Carlos Agostinho do Rosário, o problema foi criado entre 2013 e 2014, mas garante que o governo que dirige está a tomar medidas para resolver. O texto foi publicado na sua página oficial do Facebook no final da tarde desta quinta-feira. Passamos a citar. Boa tarde, meus caros compatriotas e Face Friends. Espero que estejam bem de saúde. Como devem ter acompanhado, tive que efetuar uma visita de trabalho a Washington, D.C. para manter um conjunto de encontros e tratar de questões relacionadas com a dívida pública do nosso país. Neste contexto, como devem já ter acompanhado, através da imprensa nacional e internacional, reuni-me sucessivamente com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, FMI, Christine Lagarde, com representantes do Banco Mundial e do Governo dos Estados Unidos da América, EUA. Em breve, o Governo irá partilhar oficialmente, pelos mecanismos apropriados, os resultados desta missão. Mas apraz-me adiantar que até aqui os encontros produziram resultados encorajadores. Há da nossa parte, como Governo, consciência de que esta situação criada em 2013 e 2014 está a preocupar e a deixar, de certa forma, agitados muitos compatriotas.
Não entramos em pânico, compatriotas. Continuemos focados nas nossas atividades laborais, produtivas. A nível do governo, estão em curso os processos e passos conducentes à rápida normalização das relações de cooperação com as instituições de Bretton Woods e do governo norte-americano. Menos dias, mais dias, iremos superar este desafio. Precisamos é de serenar os ânimos. Um abraço e até breve, compatriotas. Teodato Unguana diz que Moçambique está à beira de ser colonizado pelos credores internacionais devido ao elevado nível de endividamento externo. O antigo ministro da Justiça considera que as revelações sobre a dívida pública no país são um golpe para quem não fazia parte do governo cessante. Teodato Unguana junta-se a várias vozes que criticam o sigilo sobre a dívida pública contraída com garantias do Estado e reitera que o povo tem o direito de saber o verdadeiro valor que deverá pagar durante os próximos anos. Uma situação gravíssima, que eu acho que é gravíssima. Nós estamos a ser golpeados por uma situação que nós outros, que nós estamos envolvidos diretamente na governação, não podíamos pensar que alguma vez fosse possível. A nação tem que compreender, tem que saber, conhecer o que é que se passa, qual a dimensão disso, porque ao fim do dia, somos todos nós moçambicanos. Não são os membros do partido A ou do partido B. O antigo ministro da Justiça alerta ainda que 40 anos depois da independência, Moçambique está à beira de mais uma colonização, mas desta feita pelos credores internacionais. Como se estivesse a anunciar uma segunda colonização no nosso país. Nós sabemos o que é que se passou em Portugal, na Grécia, não é verdade? Portugal, a Grécia, a Irlanda, a serem governados por aquilo que chamam de troicas, não é? Moçambique aparentemente está à beira de ser governado também por uma troika. Então, aonde a nossa independência? 40 anos depois da independência, vêm nuvens que significam uma segunda colonização. Teodato Unguana não tem dúvidas que se deve apurar responsabilidades das dívidas contraídas com garantias do Estado para fins privados. O Estado também tem que vir explicar à nação em que condições é que foram dadas essas garantias e o que é que significa, quais são as implicações disso. As implicações disso significa que se há uma dívida mal parada e que beneficiou pessoas, evidentemente o facto de que o Estado deu garantias significa que o Estado responde perante os credores internacionais, deu essas garantias perante esses credores internacionais, mas não significa, como direi, não significa desresponsabilização. O antigo ministro da Justiça e influente membro da Frelimo falava esta quinta-feira à margem da sessão da Assembleia Municipal da Matola. O Banco de Moçambique subiu as taxas diretoras, em particular a taxa de retenção dos depósitos em moeda estrangeira. E mesmo assim, o Banco Central admite que poderá tomar novas medidas com vista a assegurar a sustentabilidade da dívida, tendo em conta a descoberta de dívidas contraídas sob garantias soberanas do Estado moçambicano. Os bancos comerciais são obrigados a canalizar uma percentagem do valor dos depósitos dos seus clientes junto do Banco de Moçambique, uma operação que é denominada reservas obrigatórias e a taxa é de 10,5% dos depósitos. Face a uma pressão inflacionária e cambial, o Banco de Moçambique decidiu esta quarta-feira dividir as águas, que consiste em ter reservas obrigatórias para os depósitos em meticais e reservas obrigatórias para as reservas em moeda estrangeira. O comunicado do Banco de Moçambique explica que as reservas obrigatórias em moeda estrangeira serão constituídas em dólares e que os bancos comerciais são obrigados a canalizar 15% do valor dos depósitos dos seus clientes em moeda estrangeira junto do Banco de Moçambique. O coeficiente de reserva obrigatória em meticais mantém-se nos 10,5%. Adicionalmente, o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu aumentar as taxas de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez em 2 pontos percentuais para 12,75% e da facilidade permanente de depósitos em 1,5 pontos percentuais para 5,75%. O aumento das taxas diretoras visa travar a inflação e a depreciação do metical, num cenário que a unidade do dólar
continua acima dos 50 meticais. O Banco de Moçambique não faz uma análise da dívida pública no seu comunicado, mas diz ter tomado nota dos impactos esperados pela emissão de garantias soberanas na contratação de dívida por instituições nacionais. Neste texto, o Banco Central diz que podem ser necessárias medidas adicionais com vista a assegurar a sustentabilidade da dívida externa e a estabilidade macroeconómica. Ao analisar a economia nacional, o Banco Central constatou que a mesma continua a ser caracterizada por acentuados riscos de preços altos, depreciação do metical, estiagem nas regiões sul e centro do país, bem como do excesso de chuvas na região norte, agravados pela tensão político-militar que condiciona, entre outros, a livre circulação de pessoas e bens em algumas das principais rodovias do país. O economista Kekubad Patel, o empresário Rogério Samgudo e a gestora Safura da Conceição dizem que a atual crise económica que já se faz sentir nas suas atividades. Estes traçam um futuro difícil para o país. Perda de valor do metical face ao dólar, a dívida da Ematum e o anúncio de outros financiamentos com garantias do Estado não revelados ao FMI já começam a se fazer sentir no dia-a-dia dos agentes econômicos de Moçambique. Com a história das Ematuns e de Prodincos e do banco não sei de onde, etc, viemos falar isso e com estas dívidas monumentais, naturalmente que tem um impacto tremendíssimo sobre o câmbio. Portanto, as divisas não existem e como não existem vai aumentando, portanto, a desvalorização da moeda nacional e, como tal, o impacto na nossa vida. Certamente que se reflete no dia-a-dia dos negócios moçambicanos. Seria uma falácia dizermos que não. Todos nós sentimos, a começar do próprio povo, que sente num nível de vida que foi ficando mais difícil, mas em termos de negócio também a vida dos homens de negócio vai piorando um bocadinho, vai ficando um bocadinho mais difícil. Obviamente que a nível das empresas individualmente também nós temos sentido isso. As empresas, incluindo a minha empresa também, temos estado a ressentir tanto as dificuldades que nós temos na importação das mercadorias. Para estes, os próximos tempos vão ser difíceis e propõem soluções internas para ultrapassar a crise. O problema vai ser dos moçambicanos, eles é que vão ter que sair deste buraco, mas demonstrando que são capazes de sair, fazendo o necessário sacrifício e esforço que vai ter que ser feito. Infelizmente, a maioria vai estar outra vez envolvida, aquela que se calhar não tem muita culpa neste processo, vai ter que se envolver nisto. Estamos mesmo no buraco, mais do que isso não seria possível, já estamos de tão fundo que nós estamos. Obviamente que a varinha mágica é nós todos temos a consciência que é preciso fazer alguma coisa para nós podermos sair deste ambiente todo, não é? Vejo com bastante satisfação que algumas empresas estão a reagir, ao contrário do que acontecia no ano passado. Eu penso que todos nós temos estado a falar um bocadinho, que a nível interno temos que começar a fazer um bocadinho mais. A solução virá de nós próprios. A solução para este tipo de problemas é a produção interna. As mulheres podem desempenhar um papel fundamental no processo de aumento da produtividade. Estas são eleições tiradas do encontro que junta quadros de vários setores para discutir inclusão financeira. As posições foram defendidas no primeiro Fórum Internacional da Mulher Empreendedora, que juntou vários países africanos. Graça Machel diz que só com uma coordenação mais efetiva será possível a mulher ter maior espaço no sistema financeiro. Nós achamos que era preciso criar um espaço em que estes atores começassem a darem-se as mãos e construírem nas valias de cada um desses atores. E por isso mesmo começamos a movimentar-nos numa espécie de ondas que vão criar as condições para que mais e mais mulheres tenham acesso a recursos financeiros para fazer crescer o seu negócio. O governador do Banco de Moçambique, Ernesto Gove, que também defendeu uma maior participação da mulher na economia, avançou que com trabalho árduo é possível acabar com o déficit de cereais no país. Mais rentável, uma agricultura com uma produtividade elevada,
sairmos dos atuais 1,2 toneladas por hectare de cereais. Se nós conseguirmos elevarmos esta produtividade, digamos, para cerca de 4 toneladas por hectare, nós, em menos de 5 anos, resolvemos o problema do déficit cerealífero em Moçambique. Cerca de 200 pessoas participaram do primeiro Fórum Internacional da Mulher Empreendedora, que decorreu sob o lema A Inclusão Financeira das Mulheres em Moçambique. Gestores do Porto de Maputo fazem um balanço positivo do desempenho daquela infraestrutura desde 2003 a esta parte, apesar da redução do volume de negócios em 19% no ano passado. Os resultados e desafios foram apresentados esta terça-feira durante a 5ª Conferência Anual do Porto de Maputo. No encontro que juntou várias personalidades da área económica nacional, incluindo os antigos ministros dos Transportes e Comunicações, a holding liderada pela Companhia de Desenvolvimento do Porto de Maputo, MPDC, informou ter investido perto de 700 milhões desde que assumiu a gestão daquela infraestrutura em 2003, o que permitiu avanços significativos na capacidade de manuseamento de carga e no crescimento do volume de negócios. Mas porque há ainda muito potencial a explorar no ambiente de queda do volume de carga transicionado pelo Porto, o MPDC assume a missão de ampliar investimentos e conferir maior competitividade às infraestruturas. Quando assumimos a gestão do Porto de Maputo, o compromisso era de continuar a assegurar o crescimento dos volumes de carga manuseada, tanto de exportações como de importações, e conseguimos esse objetivo. Mas hoje mantemos o mesmo compromisso porque, por exemplo, além dos portos da África do Sul se terem tornado mais competitivos, o Porto de Maputo verificou a redução de carga em 15,3 milhões de toneladas no último ano. Mas para alcançar o sucesso, temos que trabalhar em conjunto. Há que contar com o envolvimento do governo moçambicano, Caminhos de Ferro de Moçambique, entre outras entidades interessadas, no sentido de baixar os custos da logística e dos transportes. O diretor executivo da Companhia de Desenvolvimento do Porto de Maputo, Osório Lucas, destaca os planos de desenvolvimento do Porto de Maputo para responder à redução em 19% do volume de carga e do volume de negócios no ano passado para 15,6 milhões de toneladas. Estamos a planificar a expansão do terminal de contentores, do terminal de carvão, além da realização da dragagem, que vai aumentar a profundidade do mar dos atuais 11 para 14,2 metros a partir de maio próximo. Sabemos que as perspectivas econômicas não são boas e a única forma de lidar com a situação é acreditar em dias melhores em que os preços das principais mercadorias voltem a subir. Paralelamente, há que investir na transferência de carga transportada pelas estradas para as ferrovias. Osório Lucas explicou ainda que a queda da carga e do volume de negócios no Porto de Maputo resulta da queda da economia mundial, particularmente a redução da procura da China. O Porto de Maputo emprega hoje 2.000 pessoas diretamente e é responsável por perto de 10.000 postos de trabalho indiretos. O administrador dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, Agostinho Lang, alerta para a necessidade de se tomar em conta os baixos preços das mercadorias no mercado internacional nas decisões de investimento, para evitar maiores perdas no futuro. Já para o secretário permanente do Ministério dos Transportes e Comunicações, a solução é a busca de melhores soluções, busca dos melhores caminhos logísticos de investimento. Previsões de analistas indicam que, este ano, o preço das principais mercadorias transacionadas no mercado internacional poderá continuar baixo, o que, mais uma vez, condicionaria o desempenho do Porto de Maputo, com baixos níveis de carga e de volume de negócios. A visão neste quadro é a aposta em infraestruturas de logística, sobretudo linhas férreas, que possam conferir maior competitividade. O crescimento do comércio arrasta consigo o crescimento da economia e nós devemos, repito, apostar no investimento em infraestruturas. Mas também devemos olhar para a manutenção. Muitas vezes cometemos o grande erro de investir e pôr de lado a manutenção. Nos esquecemos
da manutenção. É um grande problema que se verifica em muitos países subdesenvolvidos. À primeira dificuldade, nós vamos e investimos em nova infraestrutura, em novos equipamentos e nos esquecemos de olhar para a qualidade ou para a manutenção daquilo que existe. E isso faz com que depois gastemos muito dinheiro e, entretanto, não conseguimos o retorno desejado nos investimentos que nós fazemos. Aliado a isto, segundo o secretário permanente do Ministério dos Transportes e Comunicações, Pedro Inglês, há que identificar e explorar vantagens comparativas. Este é um ano para falarmos de reinvenção. Não baixemos os braços perante a crise. Há que enfrentar as dificuldades com um novo olhar. Esta crise é uma oportunidade para revermos a todos os níveis os nossos processos internos de gestão e produção. A inovação passa por aproveitarmos ao máximo os nossos recursos e encontrarmos soluções conjuntas. Estas ideias foram partilhadas ao longo das cerca de 3 horas da 5ª Conferência do Porto de Maputo, através de várias apresentações de peritos de instituições nacionais e sul-africanas da área de ferro portuária. E sobre a tragédia que matou 18 pessoas em Mwanza, na província de Sofala, o Ministério da Saúde reforçou as equipas de apoio ao Hospital Distrital de Mwanza, da província de Sofala, para onde foram encaminhadas as pessoas intoxicadas ao consumirem água de um poço supostamente envenenado. A Ministra da Saúde, Nazira Abdullah, que lamentou o sucedido em Nampula, em Sofala, explicou ainda desconhecerem-se as reais causas, mas assegurou que os trabalhos decorrem para determinar o que realmente teria acontecido. É uma tragédia realmente, este número de óbitos. O que temos conhecimento até o momento são os dados que estão avançados, de 18 óbitos e 14 doentes internados. Destes 14 estão estáveis. Agora, já está lá uma equipe da Direção Provincial da Saúde, em coordenação com a Procuradoria-Geral e a Polícia, para iniciar as investigações, e os técnicos de laboratório e das outras áreas para entendermos realmente o que é que está a acontecer. É preciso fazer uma investigação. Está a seguir também uma equipe da Direção Nacional de Saúde Pública do Ministério da Saúde para ir dar apoio com mais especialistas, porque neste momento ainda não sabemos qual é a origem. Sabemos que houve estes óbitos, é preciso ir lá entender qual é a fonte, fazer as colheitas, e estes primeiros dias são cruciais. Recolher dados através das histórias que vamos ter com as pessoas que estão lá diretamente afetadas e que estiveram a acompanhar este processo. Para já dizer que estamos a trabalhar no sentido de dar assistência para evitar que aconteçam mais perdas humanas e também identificar a causa destes acontecimentos. Veja no próximo bloco mais notícias sobre a conferência sobre democracia e participativa. Vamos agora fazer uma breve pausa. Voltamos no próximo bloco com mais informações. Eles representam o povo. Renamo deve de uma forma desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas.
Contra-ataque estreia este sábado às 11 horas aqui na STV Notícias. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. De volta às notícias na noite informativa, membros da Assembleia Municipal da Matola confirmaram hoje a sua presença na 16ª Conferência Internacional de Democracia Participativa. Os mesmos esperam que o evento contribua para a inclusão. A menos de 2 semanas para a conferência do OIDP, a cidade da Matola está a aprimorar os últimos preparativos para acolher a plataforma. Nesta altura decorre a acreditação para todos os interessados no evento. Esta quinta-feira foi a vez dos membros da Assembleia Municipal da Matola confirmarem presença no evento que consideram chave para as identidades nacionais valorizarem mais a voz do munícipe. Isso é de extrema importância para ver o munícipe qual é como é que se vai usar o dinheiro que ele usa, o imposto que ele vai. Então, é que as experiências que existem aqui, já aconteceu essa experiência aqui na cidade, vou citar 2 bairros, em Furlene D e Muhalaz, em que os munícipes de um plafond decidido pelo Conselho Municipal, eles decidem para que áreas aquele dinheiro deve servir. Mas sentimos que há coisas que acontecem na Matola que não são as prioridades que os matolenses gostariam que fossem. Estamos a falar, por exemplo, a questão de conflito de terra, por exemplo. É uma situação que está a gastar os matolenses neste momento. Nós colocamos também a situação de problemas com a recolha de lixo, resíduos sólidos. Uma opinião também partilhada pelo antigo deputado e PCA do Fundo de Fomento do Ambiente, Casimiro Ata. Eu descrevo este evento como um evento de grande importância, não só pelo facto de debruçar-se no que concerne a governação participativa, mas muito, sobretudo, por ser um evento que está sendo organizado pela primeira vez. Nos 16 eventos, nos 15 eventos que foram realizados, todos foram realizados fora da África. A conferência do OIDP está agendada para os dias 4, 5 e 6 de maio, sob o lema Boa Governação e Participação Inclusiva do Cidadão. Espera-se a presença de cerca de 1.500 participantes. A Polícia Municipal de Maputo já está a multar os condutores de viaturas particulares que invadem as faixas exclusivas de transporte público no período da manhã. A medida visa evitar perturbações de transitabilidade nos corredores dedicados aos transportes de passageiros. O sistema de faixas exclusivas entrou em vigor em janeiro deste ano, com 50 novos autocarros para flexibilizar a circulação de transporte público. Desde então, é proibida a circulação de viaturas particulares nas faixas dedicadas ao transporte de passageiros entre as 6 e as 8 horas. O cumprimento das novas regras é garantido por agentes da Polícia Municipal. Pronto. O autor senhor que estará circulado, mas como a faixa exclusiva. Uma senhora ali que tenho que recolher e está ali a senhora ali. A senhora ia entrar ali à frente. Aqui, esta faixa é de prescrição temporária. Os automobilistas queixam-se de excesso de zelo por parte das autoridades. O trabalho não está mal, mas o problema é este. Eu tenho uma pessoa aqui que tenho que recolher ali.
Na outra faixa, como é que acham que eu vou fazer? Eu parar lá da outra faixa para levar a pessoa? Não é possível. Vinha, eu pisquei para entrar à esquerda e para poder passar a buscar alguém. Eles se interpelaram e me multaram. Agora dizem que tem que pagar na junta, arrancaram uma carta, dizem que tem que pagar na junta, depois voltar para aqui. E vai ser difícil, como fazer manobra com o caminhão e conduzir sem a carta, porque está em poder deles. Os passageiros aplaudem a iniciativa, mas dizem que os autocarros ainda estão aquém de satisfazer as necessidades. Ainda temos sérios problemas de chapa. É normal ficar 1 hora de tempo na paragem, os chapas sempre chegam cheios nesse período da manhã. É muito difícil mesmo. Os carros ainda são insuficientes? Acho que são. Também tem muito encurtamento de rotas, esse é o problema. Então, a tendência mesmo é de... A maioria dos chapas encurtam muito as rotas, né? Se me pede, vou ao museu. Já apanhei 2 chapas até aqui, até agora não apanhei chapa para o museu. Já 2 ligações para aqui. Ajuda, mas já falta transporte. Como vejo, saí de uma tendência até aqui, até agora não consegui chegar ao local de trabalho. As faixas exclusivas são uma iniciativa do município de Maputo que projeta introduzir mais 100 novos autocarros até o 2º semestre deste ano. A empresa que explora rubi em Montepuez, na província de Cabo Delgado, está a denunciar as autoridades locais de serem cúmplices da extração ilegal do minério. Estas reclamações foram apresentadas à Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchile, em visita àquela província. A Montepuez Ruby Mining é a empresa que desde 2013 está a explorar o rubi no posto administrativo de Namanhumbiri, em Montepuez, na província de Cabo Delgado. O grande constrangimento da empresa tem a ver com a exploração ilegal dentro da sua área, o que é feito num esquema organizado que é controlado por cidadãos estrangeiros, nomeadamente malianos, senegaleses, guinenses, tailandeses, entre outros. Penso que há de poder observar ao entrar em Montepuez. Quer dizer, isto é feito a céu aberto e entrando em Montepuez há placas promocionais de compra de pedras. Que é ilegal. E a lei de Minas é clara em relação a isso. O processo de comercialização é exclusivamente para moçambicanos. Só. Ou seja, só moçambicanos é que podem obter a licença de comercialização. O senhor procurador, juiz ou administrador, teria que ser esse senhor que polícia de trânsito, que está em Montepuez. Como que tinha 7 carros em sua casa? De onde? Nós já pagamos 50 e tantos milhões de dólares. E estamos a seguir trabalhando, estamos pagando. Mas sai aqui na fronteira. Outro rubi sai aqui no aeroporto. Quando capturamos aquele famoso rubi de 32 quilos, eu trabalhei com o diretor de CIS, capturamos. Então, depois os rubis entregam a cliente dentro do aeroporto sentado, dentro do avião sentado. E o aeroporto de Mapupemba já não é seguro, já usam outros aeroportos. Então, o problema não é essa empresa, o problema está que quantidade de imposto está perdendo Moçambique. A Procuradora-Geral da República, que apreciou as atividades da empresa, disse que não tinha conhecimento das questões levantadas e garantiu que serão tratadas para encontrar soluções. Todas as informações da situação, eu estou a ter conhecimento aqui. Mesmo estas que disseram que estão nas instâncias judiciais, nós não temos conhecimento. E pelo que eu estou a entender também, o chefe, algumas das questões talvez não tenha conhecimento. Nós vamos fazer o que nos compete. Neste momento, a prioridade da Procuradoria-Geral é atacar a estas áreas dos interesses difusos e coletivos e também atacar o crime organizado. Exato. E nós estamos perante crime organizado, não restam dúvidas. Refira-se que desde 2013 a empresa já arrecadou 151 milhões de dólares na venda de rubi em 5 leilões fora do país. Os moradores do bairro Moelé 3, na província de Inhambane, estão revoltados com a empresa FIPAC, que alegadamente cobra valores elevados para o consumo de água. O grupo decidiu amotinar-se na empresa para pedir explicações. Tirem vossa água! Tirem vossa água! Este é o grito de socorro dos residentes do bairro Moelé 3, na cidade de Inhambane, que, agastados com a empresa FIPAC, decidiram amotinar-se de frente da mesma. É que, segundo estes manifestantes,
o FIPAG tem feito cobranças absurdas na fatura de água, com valores que vão desde 500 até cerca de 2.000 meticais só de consumo do precioso líquido. Eu vivo sozinha, entretanto cobraram-me 1.310 meticais. Sou viúva e não trabalho, não sei onde é que vou arranjar dinheiro para pagar esta água. E por isso eu vim aqui para procurar saber, afinal de contas, o que é que está a acontecer. É isso, no domingo nos trouxeram faturas super elevadas de verdade, que partem daí 500 e tal, mínimo 570 alguma coisa, até 2.000. Há uma casa que está a 2.600. Então, olhando para o uso dessa água, por nós optamos que não é normal o que está a acontecer de verdade. As faturas são muito elevadas. Esta última que eles trouxeram, eu pelo menos recebi uma fatura de 837. Então eu tenho uma vizinha, uma mamã, quase essa idade que ela tem, recebeu uma fatura de 1.310. Vive sozinha. Epa, eu não sei o que está a acontecer, então. Agora, nós viemos aqui para vir nos procurar saber o que está acontecendo, qual é o problema acerca dessas faturas. Para além de valores elevados das faturas, os populares queixam-se, por outro lado, de constantes restrições no fornecimento de água, que muitas vezes chega às suas torneiras apenas 5 horas por dia. Às vezes hoje todo dia não sai, ficamos todo dia sem sair água. Estamos a andar pedir ou ir a cartar aí no coisa, tá vendo aí como ela é mulher lá, tem um coisa aí, que tem um pulso aí, vamos cartar aí para vir usar em casa. A água não sempre sai, há tempo em que sai, pode sair do período de manhã até aquele período das 14, 15, cortam e só volta a sair aquela hora das 20, 21. Sempre temos tido esse problema e nesses últimos dias sai uma água mesmo com uma qualidade assim péssima. Nós viemos aqui porque queremos explicações e se eles não conseguem dizer nada, que nos digam e nós voltaremos a abrir os furos que usávamos antigamente. A nossa reportagem não conseguiu ouvir ninguém do FIPAG, mas soubemos de fontes daquela empresa que já foi criada uma equipe que vai até o bairro Malé 3 averiguar casa por casa para apurar o que de facto estaria a acontecer. Está garantido o cumprimento das metas planificadas para este ano de cobrança de impostos, apesar da crise económica que o país vive e da tensão militar que se vive em algumas províncias do centro do país. Vamos agora chamar mais uma informação. Esta é uma informação para ver nos próximos blocos noticiosos. Está agora em curso uma plataforma de avaliação no âmbito da Feira de Tecnologia Mostec a ser realizada em maio. O Estudar Mais, uma iniciativa da Nova Base em parceria com a Mostec e outras entidades, atribui uma bolsa de estudos a alunos de tecnologias de informação. O projeto Estudar Mais é um concurso que é lançado pela Nova Base em Moçambique, que anda à procura do melhor aluno de tecnologias de informação em Moçambique. E depois, quando encontrarmos esse melhor aluno, ele terá um prémio, terá uma recompensa. Essa recompensa será entregue e ele será anunciado durante o jantar de gala da Mostec, no dia 11 de maio, e o prémio é uma bolsa de estudo para um mestrado em Portugal. O júri, constituído por entidades de referência em matéria de tecnologia, tem a tarefa de escolher, de um universo de 65 estudantes, um único vencedor. Contudo, este considera a iniciativa louvável e encoraja mais projetos. Para um país como Moçambique é estimulante, encoraja a juventude a pensar cada vez mais em como pode utilizar as tecnologias de informação e comunicação a favor do desenvolvimento, da prosperidade e da melhoria da qualidade de vida do cidadão. Portanto, é uma iniciativa bem-vinda.
Depois de ter levado o estudante Frederico Felisberto a Portugal, a nova base faz um balanço positivo da primeira edição e garante continuar com este concurso, que tem por objetivo capacitar pessoas em matéria de tecnologia. O balanço é muito positivo. O orgulho de ter hoje alguém a tirar um mestrado de tecnologia, neste caso de engenharia informática e computadores no Instituto Superior Técnico, ou seja, uma universidade de classe mundial em Portugal, com o patrocínio da nova base, é por si já bastante positivo. Os próximos anos é garantido que vamos manter este prémio e esperamos, neste caso, ou com esta iniciativa, 1 a 1, mas nós temos outras, o Nova Base Académica, e já abrange mais de 20 pessoas por ano, e indo devagarinho, conseguindo capacitar os recursos moçambicanos em tecnologias de informação. O município da Massinga pretende ainda este ano coletar cerca de 10 milhões de meticais em receitas próprias e resolver o problema de abastecimento de água de cerca de 10 mil famílias que ainda dependem de poços artesanais. Um município com forte potencial no comércio, o município de Massinga arrecadou no seu primeiro ano que passou a autarquia em 2009 cerca de 2 milhões de meticais em receitas e a cada ano registra um crescimento na coleta de impostos e taxas na ordem de 1 milhão de meticais. Para o presente ano, a edilidade de Massinga pretende coletar para os seus cofres cerca de 10 milhões de meticais. A nível das receitas, temos um crescimento anual na ordem de 1 milhão de meticais. Como se pode ver, e partimos de cerca de 2 milhões em 2009 e neste momento estamos na ordem, tanto de acordo com a última conta gerência, de 9 milhões de meticais por ano. Portanto, a nossa expectativa é que ao longo deste ano também consigamos incrementar a receita para cerca de 10 milhões de meticais. Quero me referir, por exemplo, ao pagamento do imposto predial autárquico, que ainda não é pago por todos, mas isto por causa do próprio processo de cadastramento de prédios urbanos que ainda não está concluído. Com cerca de 10 mil famílias, a edilidade abastece com água canalizada cerca de 7 mil e para este ano a aposta é dar água potável às restantes 3 mil através de uma parceria público-privada. Temos ainda 3 mil famílias, estamos 3 mil casas que neste momento ainda consomem água de furos de bomba manuais e de poços, em alguns casos até de céu aberto. Mas como se pode ver, o grito, o choro de 3 mil famílias ouve-se ter maior eco do que a alegria de 7 mil famílias que têm água nas suas residências. Neste momento, a maior força está com os operadores privados, naturalmente com a regulação do Conselho Municipal de Massinga, no que concerne a aplicação da tarifa. O município de Massinga celebra nesta quinta-feira 42 anos desde a sua elevação à categoria de vila, uma vila que conta hoje com 47 mil habitantes, na sua maioria dependente do comércio informal. A estrela norte-americana de música pop, Prince, morreu hoje na sua residência no estado de Minnesota, indicaram os dados oficiais avançados pela imprensa local. Prince Roger Nelson, que durante os anos das décadas de 1980 e 1990 era o principal rival de Michael Jackson nos palcos da música pop, perdeu a vida aos 57 anos de idade. A polícia dos Estados Unidos começou por confirmar que foi encontrada uma pessoa morta na casa do cantor, mas não confirmou a identidade. Mas, mais tarde, familiares mais próximos e o agente do músico viriam confirmar o óbito. Autor de sucessos como Papa Reina, Kiss ou Raspberry Beat It. Chegou ao topo da fama no final dos anos 70 e ao longo das décadas seguintes cimentou uma carreira que passou por diversos estilos de música.
As autoridades dos Estados Unidos da América descobriram esta semana o maior túnel usado para traficar drogas a partir do México. Na ocasião foram encontrados vários tipos de estupefacientes espalhados pelo chão e 6 pessoas ficaram detidas. O túnel subterrâneo com cerca de 800 metros ligava a localidade californiana de Otay Mesa, na região de San Diego, nos Estados Unidos da América, à cidade mexicana de Tijuana. O túnel era equipado com luzes, sistema de ventilação e até um elevador para facilitar o transporte das drogas. A instalação foi descoberta após 8 meses de uma investigação iniciada quando um agente da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos da América detectou algo estranho no terreno. No lado americano, a entrada do túnel estava camuflado por uma grande lixeira situada em um terreno particular. Uma casa abandonada escondia o acesso pelo México, segundo revelaram esta quarta-feira as autoridades norte-americanas. No interior do túnel foram encontrados 68 pacotes de maconha, pesando 725 quilos no total. Mas a operação permitiu ainda a apreensão de outros 5.600 quilos de cannabis sativa e quase 1.000 quilos de cocaína. Mais de 5 túneis utilizados para tráfico de drogas entre Estados Unidos e México já foram desativados pela polícia dos 2 países em 3 anos. O governo do Equador vai adotar medidas excepcionais para obter fundos para responder ao estado de emergência provocado pelo sismo no sábado, que atingiu a costa norte do país e provocou centenas de mortos. O presidente do Equador, Rafael Correa, assegurou esta quarta-feira que a reconstrução das zonas afetadas, algumas com 85% das infraestruturas destruídas, requer milhões de dólares. Segundo Correa, que aguarda um levantamento definitivo dos danos, podem ser necessários cerca de 3 mil milhões de dólares. O chefe do Estado disse que vai ter que tomar medidas temporárias devido à dimensão dos danos e ao gasto inesperado, porque um sismo como o de sábado afetaria até o país mais rico do mundo. Preocupado com a situação, o presidente daquele país referiu que está a analisar a possibilidade de colocar títulos no mercado internacional e que a Assembleia Nacional está a analisar uma reforma tributária para responder à situação catastrófica. De acordo a lo que a Constituição permite em estado de exceção. Vamos ter de tomar medidas excepcionais para gerar fundos e dar resposta à emergência, sublinhou o presidente. Neste momento, o processo de reconstrução está a ser garantido com os 600 milhões de dólares financiados através das linhas de contingência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial e do Banco de Desenvolvimento da América Latina, segundo revelou o presidente equatoriano, que avançou a necessidade de mais dinheiro para a reconstrução do país. E no México, 3 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas durante uma grande explosão. O caso aconteceu em um complexo petroquímico no Porto, hoje. Numa das suas poucas aparições desde que abandonou a presidência em 2008, o histórico líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, surpreendeu ao prever sua morte para breve. Há poucos meses de completar 90 anos de idade e visivelmente debilitado, mas determinado no seu discurso, o histórico líder da Revolução despediu-se dos membros do Partido Comunismo, o qual pertence, com uma derradeira intervenção que deixou a plateia em lágrimas. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas. Talvez esta seja a última vez que falo nesta sala. Em breve completarei 90 anos, pois poderei morrer em pouco tempo. Não é resultado de nenhum esforço, mas por capricho do destino. Sou como todos os demais. Também chegará a minha hora. Lembrou Fidel, frequentemente interrompido pelos partidários que gritavam o seu nome com devoção e aplaudiam cada frase com entusiasmo. Fidel Castro falava na terça-feira perante mais de 1000 delegados no decurso do 7º Congresso do Partido Comunista Cubano, órgão que se reúne a cada 5 anos para avaliar o progresso nacional e reafirmar os princípios revolucionários da gênese do regime, bem como para desenhar os planos econômicos e políticos para os 5 anos seguintes. O líder revolucionário cubano falou numa altura em que o governo anunciou que o seu irmão, Raúl,
A atual presidente se manterá na liderança do partido, o que muitos analistas políticos entendem que será a manutenção da geração revolucionária no controlo, mesmo que os seus membros mais velhos desapareçam. A notícia que dá conta de que o ex-presidente e líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, anunciou que vai morrer em breve diante do seu partido e pediu que o seu legado seja perpetuado. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o rei saudita Salman Abdelaziz mantiveram um encontro esta quarta-feira em Riad, no qual acordaram intensificar as ações do combate ao terrorismo. No encontro realizado no Palácio Real da capital saudita, Barack Obama e Salman bin Abdelaziz falaram sobre as estratégias internacionais destinadas a solucionar os atuais conflitos na região do Médio Oriente e terminar com o terrorismo. Ainda nesta reunião, Obama prometeu apoiar a Arábia Saudita e outros países do Médio Oriente na luta contra a intromissão do Irão nos seus assuntos internos. Um dos pontos mais altos do encontro entre os líderes dos dois países, neste caso Estados Unidos da América e Arábia Saudita, foi o acordo para a formação de patrulhas marítimas conjuntas para evitar o envio de armamento iraniano aos rebeldes iemitas. O chefe do Pentágono, Ashton Carter, que também participou no encontro, revelou que o seu país está comprometido com a segurança do Golfo Pérsico e que o acordo nuclear, celebrado entre as grandes potências e o Irão, não colide com o apoio de Washington aos seus parceiros. No entanto, o acordo entre as grandes potências de Teherã sobre o programa nuclear iraniano está a ser encarado com receio pelos países do Golfo e receiam o esfriamento das relações entre os tradicionais aliados dos Estados Unidos da América e a Arábia Saudita, que a nível regional mantém o Irão como principal rival. Esta quinta-feira, Obama deverá participar na cimeira do Conselho de Cooperação do Golfo, que integra a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Kuwait e Oman. A Rainha Elizabeth II da Inglaterra completa 90 anos hoje e há 63 anos está no trono com 76% de votação, ou seja, aceitação do povo britânico. Além de se ter tornado no ano passado a soberana com o reinado mais longo da história britânica, ultrapassando a bisavó, a Rainha Vitória, que permaneceu no trono até a morte em 1901, é também aquela que viveu mais tempo. Aos escândalos familiares, às adversidades políticas e às mudanças históricas a que assistiu, conviveu com 12 primeiros ministros britânicos e 11 presidentes do ZUA. Isabel II respondeu sempre com sentido de Estado e de dever, razão pela qual merece respeito dos súbditos. A neutralidade política é um valor que tem procurado preservar, sendo exemplo a firmeza com que o Palácio de Buckingham desmentiu recentemente a notícia de um tabloide de que Isabel II seria favorável à saída da União Europeia a propósito do referendo de 23 de junho. Durante todos estes anos, fez sempre questão de participar em numerosas cerimônias oficiais, visitas de Estado, tomadas de posse, atribuições de condecorações, viagens pelo país, eventos de solidariedade ou audiências políticas. Mesmo se nos últimos anos se tem feito representar cada vez mais em viagens ao estrangeiro ou noutros deveres por diferentes membros da família real, mantém-se ativa. No ano passado ainda cumpriu 393 compromissos, incluindo visitas de Estado a Malta e à Alemanha. À margem, mantém uma vida privada recatada, de proximidade com o marido, o príncipe consorte Felipe, com quem teve ao todo 4 filhos, Carlos, Ana, André e Eduardo, num casamento que já dura 69 anos. Um aniversário celebrado pela monarca com o reinado mais longo da história britânica no castelo de Windsor. As celebrações alargaram-se a todo o país e a outros pelo mundo, até porque ela é a chefe da Commonwealth, formada por 53 estados e rainha de 7 países independentes. E com esta informação sobre os 90 anos da Rainha Elizabeth II da Inglaterra, colocamos o ponto final na noite informativa de hoje, com promessas de voltar amanhã com mais informação, análise, a STV Notícias. Boa noite.